Gregários e gregários, obrigado por estar conosco em mais um programa. Nesse nós temos, do outro lado do Atlântico, a presença ilustre de Américo Silva, um ciclista que começou como amador, virou profissional, gestor de equipes, inclusive responsável pelo ciclo olímpico de Portugal, e como empresário segue trazendo, junto com a Ana Paula, o Gran Fondo Nova York Brasil para Bento Gonçalves, para o estado do Rio. E tivemos o prazer de nos conhecer em Bento. Inclusive, eu devo a ele uma experiência única, que foi estar no carro madrinha com ele e dar a bandeirada de saída do neutralizado e valendo a prova. É uma experiência inesquecível e que vai estar sempre no meu coração do Américo. Mas aqui a gente vai falar do seguinte: o Américo é uma testemunha privilegiada, estando na Europa e tendo competindo. O que mudou no ciclismo nesses últimos 40, 50 anos? E o que a gente via dos ídolos lá dos anos 80, o que a gente vê agora da época do Pogacar, do Van der Poel, do Renko. Essa é a nossa conversa aqui. Américo, câmbio, tudo bem aí em Portugal? Olá, tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Para mim é um privilégio estar aqui no podcast do Gregário Cycling, um podcast que desde já quero dar os parabéns por todos os temas que vocês conseguem trazer às pessoas do ciclismo. Não é só os profissionais, os amadores, aquelas pessoas que praticam o ciclismo por lazer. Acho que é um excelente canal de informação e desde já queria dar-vos os vossos parabéns. Muito obrigado. E a Gregário é o convidado, como no caso você hoje, é isso que dá a importância dela. Nós temos a nossa parte em pensar os convidados, mas o que faz o programa, assim como no pelotão, o Gregário apoia, mas quem ganha a prova é o líder, e o líder é você. Nisso, você viveu de dentro, na Europa, Europa Ocidental, onde de verdade tem ciclismo de estrada competitivo no mundo, não tem em outro lugar, nem mesmo nos Estados Unidos. O que mudou? E aí corrija a minha percepção, porque eu acompanhava e via também algumas coisas. Nos anos 80, era um grupo de pessoas com recursos muito limitados, fazendo volumes de treino gigantes, dependendo da cabeça de cada um, usando de substâncias para ajudar na performance, substâncias que eram ou não eram legais, e não vamos entrar nesse mérito, mas era uma coisa muito... Eu usaria a palavra amadora, no sentido de pessoas apaixonadas que não estavam preocupadas em viver daquilo, em ficar rico fazendo isso. A gente vem para 2024, 2025, tem equipes que gastam 60 milhões de euros, que tem um service course, uma base, que tem uma frota de caminhões, carretas, carros. Quando você entra lá, parece quase que é um distribuidor de produtos de bicicleta. Performances que são impressionantes, como a gente viu o Pogacar esse ano. Conta pra gente, tudo mudou, mas destaca o que você acha que foi mais relevante dessa mudança. Oliver, eu não sei qual é a imagem que o ciclismo a nível mundial tem no Brasil e qual é a opinião, mas na Europa, inclusivamente aqui em Portugal, há uma imagem de que a grande evolução e a grande revolução que se fez no ciclismo de alta competição foi nesta última década, desde o momento que entrou a Sky, com novas metodologias e tudo mais. Eu estou de acordo que houve um crescimento muito grande em termos daquilo que acabaste de falar, de toda a estrutura que foi proporcionada através dos grandes investimentos de patrocinadores, mas também não é menos verdade que essa percepção que se tem desta grande evolução que existiu é muito da comunicação que hoje existe e que lá atrás, nos anos 80, e se recuarmos mais ainda, não existia. Ou seja, hoje em dia, através destas plataformas como a vossa do Gregário, as pessoas têm muito mais informação sobre o que é o ciclismo profissional, sobre a realidade, sobre o que o ciclista treina, sobre o que o ciclista come, sobre o que fazem após as etapas, coisa que naquela altura não existia. Então as pessoas, ao não terem a informação do que se fazia naquela altura, dá a sensação que nestes últimos 10 anos houve assim um boom do ciclismo, tanto em termos de treino, tanto como em termos de tecnologia, até podemos ir para o lado da tática, mas no meu ponto de vista foi uma coisa global. Foi um assunto global que as próprias ferramentas que temos hoje
foram-nos proporcionando que houvesse esse tipo de crescimento. O próprio ciclismo teve um crescimento gradual que nos trouxe aos dias de hoje. Mas, por exemplo, no caso dos treinos, nós víamos que, tanto nos anos 70 como nos anos 80, que eu competi, 80, 90, os ciclistas começavam a ter o seu auge de maturidade a partir dos 24 anos. Tanto assim é que os dois grandes monstros do ciclismo mundial, até aparecer agora o Pogacar, mas também outros, como o Van Der Poel, mas principalmente estamos a falar do Pogacar porque é um ciclista de grandes voltas, muito embora também se defende e ande muito bem em todos os terrenos, mas no que toca às grandes voltas nós vimos o Bernard Hinault ir para a Volta à França no seu primeiro ano com 23 anos. Um Eddy Merckx ir para a Volta à França com 23 anos. E porquê ir com essa idade? Porque se entendia na altura que era a idade de um ciclista entrar na maturidade. Hoje em dia vão com 20 anos, com 21. O que é que faz com que um ciclista consiga uma tal performance aos 21 anos e consiga ganhar uma Volta à França com essa idade? É toda a informação que têm, mas também o controle que se consegue ter sobre o ciclista. Porque, por exemplo, nos meus tempos, nós tínhamos mais ou menos um plano de preparação, de treino, que estava depois ao nosso encargo. Ou seja, nós geríamos consoante as nossas sensações, consoante, digamos, a nosso belo prazer. E isso fazia com que aos 20 anos, aos 21 anos, nós temos aqueles altos e baixos. Eu hoje sinto-me cansado, então não vou fazer isto porque estou cansado. Hoje está a chover, então não vou sair porque hoje está a chover. E assim sucessivamente. E então o rendimento nunca era aquilo que as nossas capacidades poderiam proporcionar. Hoje em dia, como há uma máquina que controla tanto os ciclistas com essa idade, fazem com que consigam tirar deles próprios as suas máximas capacidades. Ou seja, um ciclista tem um plano para fazer hoje. Vamos supor, tem 180 km para fazer hoje. Tem umas séries de não sei quantos watts a subir, ou seja, todo um plano. O ciclista, se não tiver a realizar esse tipo de treino, vamos supor uma situação que eu acabei por me deparar quando estava com um ciclista de uma equipa do World Tour, que parámos num café. Eu ainda hoje dou umas voltas de bicicleta, ando na casa dos 80 ou 90 km, séries não faço, como é lógico, mas acompanhei nessa parte de transição do treino. E parámos num café. Passado 10 minutos, o telefone toca desse ciclista. Era o treinador. Olha, o que é que estás a fazer? Estou a tomar um café. Mas já não chega 10 minutos para tomar um café? Ou seja, isto para dar a entender o quê? Que há um controle muito grande sobre o ciclista. E não é por opção dele dizer que hoje não vou treinar ou não vou fazer este plano porque me sinto cansado, mas porque o treinador diz: ok, sentes cansado porque realmente o organismo não assimilou, possivelmente não terás que fazer isto. Mas pode-se dar a situação que aquele cansaço seja proporcionado pelo próprio treino e aquilo é o complemento de todo o programa que se vinha a seguir, e sim, tens que ir treinar cansado. Américo, acho que sublinhando o que você disse, até não muito tempo atrás, não tinha plataforma de você colocar treino como o Training Peaks, não tinha conectividade de celular ou de internet. Então, as metodologias de treino, você falou de Hinault, de Merckx, há não tanto tempo atrás, eram muito feitas no papel e executadas por cada ciclista individualmente, e talvez ele tivesse um técnico que ele falava para o técnico: você fez tudo o que tinha que fazer? Fiz. Mas não tinha como o técnico saber da qualidade daquele treino. Na hora em que esse treino é subido, e como você mencionou agora, às vezes até um monitoramento em tempo real, o técnico sabe exatamente se aquele treino foi executado, com que qualidade
velocidade e qual é a evolução que aquele atleta está tendo para o objetivo de performance na prova que ele vai competir. Coisa que no passado era uma coisa que o ciclista tomava decisão sozinho. Quero, não quero, e eventualmente estava cansado, usava algum tipo de substância para negociar com esse cansaço, e fazia isso da cabeça dele, até que a gente teve, ali no começo dos anos 2000, a era Armstrong, aonde isso fugiu completamente de controle. O que antes era uma coisa individual para ser uma coisa estruturada, quase de quadrilha, com Ferrari e com tudo mais. Agora, talvez esse tenha sido um movimento importante de entender os limites éticos de cada coisa e o controle que a equipe tinha sobre cada atleta. Lembrando, e eu queria que você confirmasse ou me comentasse, um atleta é um funcionário de um evento que é um espetáculo que tem patrocinadores. Então, não é uma coisa como você e eu saímos para pedalar e a gente faz o que a gente quer fazer. Tem um monte de compromissos associados. E eu acho que isso, muitos de nós ciclistas, às vezes, ficamos frustrados com essa realidade. Mas a realidade é que, é um espetáculo que precisa ser divertido para atrair patrocinadores e que os elementos importantes desse espetáculo, mas não os únicos, são os atletas, que tem que ajudar que essa máquina toda funcione, em qualquer modalidade esportiva. Futebol, beisebol, hipismo, Fórmula 1, ciclismo. É isso mesmo. Agora, a juntar isto tudo, depois o que é que acontecia nestes anos 80? Inclusivamente, dentro da própria competição, era o ciclista que tomava a maior parte das decisões, porque não havia rádios, não havia comunicação. Então havia uma tática que era dada no início da corrida e pontualmente, 2, 3 vezes no máximo, o carro ia lá, o diretor desportivo ia lá e alterava algumas coisas. Mas a maior parte das decisões eram os ciclistas que tomavam. E, logicamente, novamente aí entrava a maturidade ou a falta dela. Ou seja, com 21 anos, ninguém tinha tanta experiência nem visão de corrida para tomar as melhores opções em determinadas circunstâncias. E daí todo este tipo de maturidade só nos aparecer aos 23, 24 anos, porque já levávamos 3, 4 anos de alta competição. Uhum. E era toda essa experiência que íamos adquirindo nesses 3 e 4 anos, se ia juntando em termos táticos como em termos físicos, porque nós depois começávamos a nos conhecer a nós próprios como ciclistas, a reação do nosso corpo, e depois, logicamente, nos treinos íamos acertando um bocadinho todo esse programa que nos era dado com o que deveria de ser o nosso rendimento. Hoje em dia, mais uma vez, com os rádios, e até tem havido, como toda a gente sabe, uma crítica muito grande sobre o excesso de utilização dos rádios. Inclusivamente a UCI queria acabar com isso, anda a fazer um esforço muito grande para acabar com, ou pelo menos em parte, com a utilização dos rádios, para dar mais liberdade aos ciclistas a poderem pensar e serem eles próprios os donos das suas atitudes e das suas reações dentro da corrida. Mas isso leva-nos a que, na realidade, os ciclistas com menoridade errem muito mais em competição do que os ciclistas muito mais maduros. E, novamente, vai aí as novas tecnologias que existem hoje, que proporciona todo o tipo de comunicação, de avaliação, que anteriormente não existia. Outra coisa para destacar é que o diretor esportivo no rádio não tinha uma televisão assistindo a prova em tempo real. Então ele tinha uma visão muito limitada lá na caravana do que estava acontecendo na prova para orientar os ciclistas dele. Então, no passado, quando não tinha rádio e não tinha televisão, dependia do ciclista querer vir até o carro, porque ele não vinha sozinho, né? Então, querer vir até o carro para receber uma instrução. E o diretor esportivo tinha uma visão limitada da prova, porque ele estava ali na caravana vendo alguma coisa. Na hora que ele está vendo um sinal na televisão e na hora que ele tem um rádio para falar com todos os ciclistas da equipe e, eventualmente, até um celular para ligar para o diretor esportivo de outra equipe e fazer algum tipo de acordo de, olha, eu te ajudo aqui, você está brigando pela etapa, eu estou brigando pela geral, então me ajuda a neutralizar a fuga aqui, que não é legalmente permitido, mas que possivelmente acontece, tudo isso muda o que é a dinâmica da prova inteira, né? Totalmente. Até mesmo porque o 10º carro, e normalmente são 20, né? São 20 equipas,
o 10º carro já não via quase a corrida. É preciso ser uma reta longa para estar a ver a corrida. E não se sabe o que é que passa, o que se passa na cabeça da corrida. E um ciclista, as maiores informações têm que ser passadas quando a corrida vai mais rápida, que é onde tudo acontece. E não é nessa altura que a corrida vai a 50 por hora que um ciclista vai descer ao carro e vai perguntar: olha, e agora o que é que eu faço? Atacou fulano, atacou esta equipa, a outra, qual vai ser a minha reação? Não, isso Já não foi. existia. Ou tomavas a decisão na altura, ou já foi. Né? Hoje em dia não, hoje em dia é na altura. Inclusivamente, há ciclistas que têm uma capacidade muito grande de avaliação que eles próprios vão transmitindo para o carro que se está a passar. Saiu este e este. Ou seja, porquê? Porquê é que isso é importante? Porque nós temos outro aparelho, que é o rádio volta, que transmite para os carros tudo o que se passa na corrida. Quem ataca, quem não ataca, quem responde. Mas essa informação normalmente só vem quando, por exemplo, há uma fuga, só vem quando a fuga já tem 30, 40 segundos, e quando são grupos grandes, quando tem 1 minuto. E por vezes, 1 minuto é muito tempo, e hoje em dia é muitíssimo tempo. Portanto, nós vemos fugas à falta de 50, 60 km com 30 segundos que não são apanhadas. O Pogacar ganhou o Mundial e nunca passou muito mais de 1 minuto, e andou 100 km fugido. Ou seja, só para termos a percepção do quanto representa uma fuga ir com 10 segundos ou ir com 1 minuto, certo? E então, se o diretor não tiver essa informação na hora que há alguém que ataca, alguém que é importante, para ele tomar uma decisão de anular ou não anular a fuga, com 1 minuto, a corrida possivelmente já está perdida. Então, todos estes aparelhos, hoje em dia, para mim, foi a grande alteração que se fez, logicamente, com as estruturas. Agora, eu acho, só para não dizer que tenho a certeza, que a maior parte das coisas que se utiliza hoje em dia, por exemplo, em termos do que é a metodologia de treino, a grande revolução não se fez nestes últimos 10 anos. A revolução fez-se nos anos 80, início dos anos 90. O que acontece é que hoje em dia se põe tudo em prática ao máximo detalhe, porque as metodologias de treino começaram a aparecer em 1984 e o Álvaro acabou de mencionar aí um nome que foi bastante importante nisso, que foi o Ferrari e que foi o Conconi. Esta dupla que levou o Moser, quando já estava numa altura de decadência em termos de físicos como ciclista, a vir vencer um recorde da hora, a vir vencer um Giro de Itália e a vencer uma Milão-São Remo. Porque foram eles que trouxeram novas metodologias para o ciclismo. Depois apareceu um suíço, um tal de Paul Koecheli, que foi o treinador da equipa do Bernard Hinault nos últimos anos. Foi também uma das pessoas que inovou muito. Já deixou-se passar do treino, que era simplesmente o andar de bicicleta, fazer quilómetros, horas e horas e horas, para passar a ser um bocadinho mais metódico, as tais séries que se utilizam hoje em dia. Agora, Américo, deixa eu só fazer uma pausa. Quando a gente fala do nome do Ferrari, ele está muito associado ao EPO, a Lance Armstrong. Mas eu entendo que ele fez um trabalho muito importante, científico, de entender a fisiologia, entender a metodologia de treino, entender... E a evolução do EPO foi essa busca dele de qual é o limite de performance que a gente pode entregar, sem entrar no aspecto ético ou moral. Simplesmente como um pesquisador, como um cientista, a gente pode usar essa palavra, né? Precisamente. É lógico que, é assim, e eu estou à vontade de falar em relação a isso, o doping, infelizmente, aparece sempre muito ligado ao ciclismo, por ser uma modalidade de endurance, por ser uma modalidade muito dura, sempre esteve ligado muito ao ciclismo. Mas a realidade é que o doping vem associado há muitos anos ao desporto em geral, desde dos primórdios dos Jogos Olímpicos da idade
da Grécia. Eu já mencionei algumas vezes, mas é porque eu gosto muito desse livro, que é o Spitting the Soup, e que ele menciona que, primeiro, o ser humano sempre usou substâncias desde sempre. Então, opioides, canabinoides ou a cocaína sempre estiveram disponíveis e sempre foram usados por pessoas em situações limites que precisavam de uma ajuda extra. Então, a Revolução Industrial, no final do século XIX, os funcionários das fábricas que tinham jornadas inumanas de trabalho quase escravo usavam de substâncias para fazer aquela jornada. No meio e a gente teve um outro programa recente, no meio da Segunda Guerra Mundial, os soldados usavam anfetaminas, os pilotos de avião usavam cocaína, formalmente ou oficialmente distribuídas pelas Forças Armadas, tanto dos aliados quanto dos nazistas italianos. Não tem novidade no uso de substância. Mas aí eu queria fazer um gancho que é o seguinte: essa evolução, e tem sempre um aspecto de saúde, né? Porque o que leva a performance, mas coloca em risco a vida do atleta e, portanto, compromete o espetáculo como um todo. Eu acho que essa é a questão. Acho um pouco hipócrita dizer que estamos preocupados com a ética. Assim, a beleza do espetáculo e qual é o limite de performance que vai fazer aquilo, porque se toda a prova ficar igual, o público vai embora, os patrocinadores vão embora. Então, tem que existir um nível de estímulo, um nível de desafio que torne aquilo interessante no tempo todo. E aí, qual é o limite disso? De que tem gente que morre no processo, tem gente que comete crimes no processo. Mas o ponto que eu queria ouvir a sua opinião é o seguinte: talvez nos anos 80, como você falou, a disciplina individual do atleta e quais os recursos que o atleta descobria de substâncias, legais ou ilegais, eram um diferencial competitivo, junto, é claro, porque não adianta você pegar um pangaré como eu e dar tudo que, eventualmente, um atleta dessa geração tomava. Eu não vou andar igual a ele, porque eu não tenho o DNA dele, eu não tenho a cabeça dele, eu não tenho o sistema cardiovascular que ele tem, eu não tenho a endurance mental que ele tem. Então, doping não faz milagre. Mas era um diferencial. Na medida que a ciência avançou, seja de nutrição, seja de estratégia de treino, seja de mensuração do atleta, o quanto essa diferença ficou menor. A gente tem um Pogacar esse ano que é fora da curva de tudo, é um ser humano excepcional e que possivelmente está usando de todos os recursos legais que a ciência permite e que a tecnologia e os recursos de suporte. Mas para o resto do pelotão, o quanto o pelotão hoje está mais homogêneo do que ele era nos anos 80. Sim, e é assim, e no que toca ao Ferrari e a esses famosos anos com o Moser, tem-se associado sempre o caso de ter sido ele, digamos que o pai da EPO no que toca ao ciclismo e logicamente quando falamos no ciclismo depois podemos abranger muitas mais modalidades. Mas não nos podemos esquecer que foi o Ferrari e o Conconi que levaram o Moser para a altitude, a preparar-se na altitude, para ele bater o recorde da hora e não só. Ou seja, numa altura em que ninguém sabia qual era o efeito da altitude, eles já fizeram esse tipo de trabalho. E o que é que a altitude na realidade proporciona? Proporciona o mesmo que este produto que estamos a falar, a EPO, sinteticamente. Ou seja, a EPO é em termos sintéticos, a altitude é em termos naturais. O efeito no organismo é o mesmo, certo? Que, inclusive, é notório público a quantidade de training camps de altitude que os atletas profissionais fazem hoje, uma série durante o ano todo. Não é só uma vez no começo do ano ou no meio da temporada. E eles, em 84 e 85, já fizeram esses estágios em altitude para preparar o recorde da hora. Ou seja, isto só para termos a ideia de quanto eles estavam avançados para a época, em todos os aspectos. Eles, inclusivamente, em termos, isso não foi o Conconi, logicamente, foi outros engenheiros que estavam com o Moser, eles não inventaram aquela bicicleta de conta-relógio que depois se tornou na famosa Cabra. Eles foram buscar aquele modelo à RDA. E a RDA, e todos os técnicos da RDA, já não falando também da Rússia, da antiga União Soviética. E da Alemanha Oriental, a Alemanha comunista. E da Alemanha comunista, também trouxeram uma forma
totalmente diferente de treinar, inclusivamente com aparelhos muito mais rudimentares, como era as bicicletas de contrarrelógio que eles utilizavam, mas já com um sentido aerodinâmico muito mais à frente do que aquilo que nós tínhamos aqui. E o Moser foi buscar isso. Foi buscar, se formos ver fotografias do final dos anos 70, vemos essa mesma bicicleta na Alemanha de Leste. Você traz um ponto muito interessante, que é o fundamento de tudo que a gente está vendo agora em 2025, está lá em coisas que aconteceram em 1980. E você falou sobre metodologia de treino, sobre fisiologia humana, sobre aerodinâmica. Que outros aspectos a tua experiência mostra? A semente do que a gente está vendo hoje está lá nos anos 80. Assim, mesmo dentro da tecnologia, nós se formos ver a equipa Renault naqueles anos 80, vamos deparar que os quadros perfilados aparecem nesses anos. Agora é o freio de disco, mas o antigo freio, que todas as bicicletas até há pouco tempo utilizávamos, eles começaram a utilizar o freio atrás da forqueta. Do garfo. O Inu usava isso no contrarrelógio. Quadro perfilado, freio atrás do garfo, o guiador, vocês chamam-lhe o guidon, sem ter a fita ao completo para tirar peso, já sem os cabos de freio. Ou seja, toda essa evolução houve com essa equipa, ou começou mais com essa equipa, porque inclusivamente eles estavam associados à própria Renault, fábrica que trabalhava em termos de aerodinâmica por causa dos carros da Fórmula 1, e eles aproveitaram muito esse trabalho da Fórmula 1 já nessa altura para começarem a melhorar em termos do que era o aerodinamismo nas bicicletas e tudo mais. Uma das coisas que se alterou em termos da bicicleta, logicamente, depois veio o carbono, veio o titânio, veio o carbono, veio dar uma rigidez muito maior às bicicletas e tudo mais. Mas a posição na bicicleta alterou, e alterou porquê? Porque nos anos 80 a frequência de pedalada andava a rondar os 60, 70 pedaladas por minuto. Hoje anda em 100, 110. Daí, na altura, a posição na bicicleta era uma posição mais recuada, ou seja, se for a reparar, os ciclistas sentavam-se muito mais atrás do pedaleiro do que é hoje em dia. Hoje em dia pedalam muito mais em cima do eixo pedaleiro. Porquê? Porque a frequência de pedalada, ao ser muito maior, para se conseguir essa frequência de pedalada, tem que seguir muito mais para cima do eixo pedaleiro. E voltando a falar de tecnologia, nessa época eram 5 marchas, a maior que você tinha atrás era uma 21, não tinha o compacto, então o RPM era ligado a que tipo de relação você tinha. Inclusive, eu pedalei nessa época e lembro de que consegui, na verdade era 19, porque consegui uma relação com 21 atrás, já era uma coisa dificílima. E eram as mesmas subidas que se faz hoje, no mundo inteiro. Então, e não era 39, era 42. E era 42. Então, assim, era uma relação muito mais pesada, porque era a única que tinha. Então, o seu RPM estava ligado a quanto você conseguia fazer de força de forma sustentada com aquela relação. Na hora que você vai para relações mais leves, tanto no cassete quanto no prato, e na hora que você tem mais marchas, das 5 chegando hoje a 12, 13, você tem outro tipo de biomecânica do que o ciclista precisa fazer para desempenhar aquela velocidade. Claro, claro. E no treino, por exemplo, eu estava a lembrar aqui de outra situação, que foi já depois da queda do Muro de Berlim, que eu fui para um estágio, nessa altura um estágio em altitude, mas ainda sem a noção do que é que fazia o estágio em altitude. Em dezembro, concentrávamos várias equipas no sul de Espanha, em Serra Nevada, e fazíamos 3 treinos por dia. O primeiro era em jejum, o segundo era depois do pequeno almoço e o terceiro era a seguir ao almoço. Mas, novamente, esse tipo de treino foi-se buscar a técnicos da RDA, porque a Espanha, quando caiu o Muro de Berlim, como a Espanha teve as Olimpíadas de Barcelona em 90 e
92, salvo erro. Pode ser anos 90. Eles foram buscar técnicos da RDA para preparar a pista. E foram buscar técnicos espanhóis para se juntar e beber um bocadinho do conhecimento dos técnicos da RDA. Certo? E aí foi também um bocadinho o boom do ciclismo espanhol, inclusive a Espanha não tinha histórico nenhum, tal e qual como Portugal até há 10 anos atrás não tinha histórico em termos do que era o ciclismo de pista, e nessas Olimpíadas conseguiu várias medalhas no ciclismo de pista. Mas foi a esses técnicos da RDA que vieram proporcionar uma nova forma de preparar, de treinar, que nós, nesses anos, começámos também a utilizar, que era fazer exercício físico em jejum a baixa intensidade para ensinar o organismo a queimar, de preferência, gordura para fazer determinados esforços e toda uma metodologia. Por isso é que eu digo, esses anos 80, a princípio dos anos 90, foi, na realidade, a grande revolução. E eu vejo hoje em dia, por exemplo, e começou com a Sky, a equipa Sky, a Ineos hoje em dia, a começar a seguir às competições, o andar em rolos durante 10, 15 minutos. Nós, nos anos 90, já tínhamos esse conhecimento. Eu cheguei a fazer isso, mas por autorrecriação, porque tinha esse conhecimento e queria me dar ao trabalho, mas ninguém me obrigava a fazer isso. E a maior parte dos ciclistas não fazia. Porquê? Porque não havia ninguém a controlar. Havia uma maior liberdade, tanto que houve-se frequentemente ciclistas da minha geração dizerem que os ciclistas hoje não se divertem como nós nos divertíamos. Porque nós tínhamos a liberdade de fazer as coisas ou de não fazer consoante a nossa própria opinião. Logicamente que o rendimento não era, como eu disse lá no início, aquele que poderia ser se nós fizéssemos as coisas como se faz hoje em dia. Mas na tua experiência, nos anos 80, uma equipe profissional de ciclismo que corria as grandes voltas, ela tinha quantas pessoas nela? Versus hoje, que são... Então, eu chutaria 10, 20 pessoas, do que hoje devem ser umas 200 pessoas ou mais. Mas, figurativamente, a conta seria essa? Quer dizer, nos anos 80, uma equipe grande tinha 20 pessoas, hoje uma equipe grande tem 200, 300 pessoas? Sim, precisamente. E o que vem junto é que você precisa de mais patrocínio, então você tem mais pressão do patrocinador de produzir resultado. Então, essa pressão vai em todo mundo da equipe, desde o mecânico que lava a bicicleta ao ciclista que está vestido a camisa. Claro, claro. Agora, Américo, uma coisa que não mudou é que o ciclismo, a equipe, as grandes equipes, inclusive, continuam dependentes de ter um patrono, de ter um mecenas. Sim, não é um negócio que elas conseguem ser uma equipe muito lucrativa per si. E a gente observa as grandes equipes, a gente está vendo agora a Ineos, que possivelmente o patrono, que era o dono da Ineos, ou na época da Sky, o Murdoch, que possivelmente ele se desinteressou para o ciclismo, está mandando cortar o orçamento e a equipe está quase que se esfacelando. Quem já foi o estado da arte e de performance da Sky, a Ineos no começo, e eu não acho que só isso, e eu não tenho informação, mas... A minha pergunta para você é, duas coisas não mudaram. Primeiro é o talento de um ciclista, um atleta excepcional, um ser humano excepcional. E isso faz uma diferença fundamental. E na outra ponta, que precisa ter, entre aspas, um pai rico. Porque sem pai rico não fica em pé. É assim, sempre se disse que não há pessoas insubstituíveis, mas há pessoas que fazem a diferença e outras que não fazem tanto. A realidade é que a decadência desta equipa da Ineos começou no momento em que saiu de lá o manager geral, Brailsford, que neste momento, inclusivamente, está à frente da equipa do Manchester United, porque o dono da Ineos também é dono do Manchester. E ele passou para gerir a equipa de futebol. E a grande decadência deles começou aí. Agora, se foi só isso ou não, eu neste momento não tenho muitos dados para o afirmar, mas a forma de trabalhar, logicamente, diverge muito de pessoa para pessoa. E ter havido aqui esta
coincidência leva-nos muito a pensar que, na realidade, a pessoa que neste momento está à frente da equipa, porque uma equipa não é só orçamento, não é só profissionalismo, é também gestão de egos, gestão de personalidades, e eu, como toda a gente gosta de assistir a tudo o que se passa um bocadinho dentro das equipas, vi que, na realidade, não há uma mão forte dentro da Ineos. Eu vi o ano passado, naquele programa da Netflix, alguns ciclistas, e nomeadamente o Pidcock, que agora acabou por sair da Ineos, não responder às exigências e aos pedidos do diretor desportivo. Ou seja, que não cumpriu aquilo que lhe estava a ser estipulado. E quando um ciclista não cumpre o que é ditado por um diretor desportivo, as coisas aí já começam a não funcionar. Mas, América, eu quero voltar. Continua fazendo diferença o atleta? A primeira pergunta. Então, um atleta excepcional continua produzindo resultados excepcionais nos anos 80 e agora em 2024, 2025? Continua. E a segunda pergunta é: continua sendo necessário existir um patrono, alguém que tem uma paixão pelo ciclismo e que coloca um dinheiro quase a fundo perdido para que uma equipe de ciclismo profissional ou tour seja viável? Álvaro, eu não creio que seja a fundo perdido, e não acredito que todas estas equipas que têm orçamentos tão altos sejam apenas investimentos por paixão. Eu entendo que estes grandes investimentos hoje em dia têm que ter sempre retorno. Eu não vejo que uma Française de Joux ou uma Lotto, estou a falar dos patrocinadores mais antigos do World Tour, possivelmente os dois mais antigos, qualquer um deles tem mais de 20 anos. Uma coisa é a estrutura das equipas, como é o caso, por exemplo, da Movistar, que a estrutura tem sido sempre a mesma, o manager geral é o mesmo de há 40 anos atrás, e outra coisa é o patrocinador, ou seja, esta equipa, esta estrutura foi mudando de patrocinadores. No caso da Française de Joux, está no ciclismo já, pelo menos há 30 anos que eu me lembro, e a Lotto também. Eu não acredito que estas empresas metam tanto dinheiro no ciclismo e que não vejam o retorno disso. O Pogacar hoje, ou os outros ETs, eles são menos dependentes de uma decisão pessoal e têm mais benefício de uma série de conhecimentos, ciências e tecnologias que faz diferença na performance deles? No caso do Pogacar, é assim, são capacidades inatas, logicamente, que depois, com o excelente trabalho que se vai tendo os resultados que tem. Mas eu acredito que o Pogacar, nos Emirados ou noutros Emirados qualquer, o rendimento dele iria ser mais ou menos parecido. Porque é lógico, o trabalho é muito importante, o treino é muito importante, é importantíssimo. A alimentação é um fator que nós não mencionamos aqui, mas esse sim, que acho que é um daqueles que mais evoluiu nestes últimos anos, e possivelmente nestes últimos 5 ou 6 anos, onde houve um grande investimento também da parte das equipas. Mas primeiro que nada está aquilo a que nós chamamos o ADN, ou DNA, vocês chamam o DNA, mas aqui é o ADN. Essa é a parte fundamental. Sem isso, tudo o resto não serve para nada. Tudo o resto só vem complementar e ajudar àquilo para o qual tu nasceste, com umas capacidades totalmente diferentes de todos os outros. E depois nós estamos aqui para, através de vários fatores, tentar tirar daquilo que tu tens o máximo. Mas sem esta parte, não. Por isso é que existiu um Merckx nos anos 70, nos anos 80, passamos por um Indurain, que eu felizmente tive o prazer de correr na mesma época, um Armstrong, pronto, para os que gostam e para os que não gostam, e agora, na realidade, o Pogacar que veio novamente, e inclusivamente sem esta sombra do doping,
dar novamente um grande alento ao ciclismo, porque é na realidade um ciclista com uma qualidade extrema. E daí cada vez mais agora as equipas do World Tour já não estarem a ir buscar ciclistas de sub-23, mas sim fazer a sua prospeção nas camadas mais jovens, nos júniores, nos ciclistas com 18 anos, e passá-los automaticamente para as suas equipas, porque começam aí a detectar os verdadeiros talentos e não deixar que eles, de uma certa forma, desapareçam ali numa fase mais obscura. Então a gente pode dizer, passados quase 40 anos e olhando para frente, continua existindo um motivo para a gente torcer, adorar e admirar grandes seres humanos que são grandes ciclistas? Totalmente. E eu até acho que, neste momento, mais ainda que há 10 anos atrás, na altura da Sky, que o ciclismo estava um bocadinho cinzento, ou seja, tínhamos saído da era do Armstrong, dos problemas todos que existiram, e depois apareceu uma equipa Sky, uma toda poderosa Sky, que controlava todas as competições a seu belo prazer, mas que não havia brilhantismo. Ou seja, controlavam até à falta de 3, 4 quilómetros, o senhor Froome arrancava no final das etapas, exceto naquele giro, tinha o giro perdido, e então acabou por fazer um feito no final da Volta à Itália e ter dado a volta à classificação geral, mas até aí restringia-se a vencer nos contrarrelógios e na montanha arrancar ali nas partes finais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu, por exemplo, que sou na realidade um amante desde pequenino da modalidade, eu ia ver as etapas nos últimos 40 quilómetros. Para mim chegava, porque se eu fosse ver um bocadinho antes, adormecia no sofá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho que ir ver desde o início, porque não sei se o Pogacar vai arrancar ao quilómetro 0, se vai arrancar ao quilómetro 100 ou ao quilómetro 50. Né? Tem esta indecisão, e tudo o que é a competição em si torna-se muito mais atrativa. Nós vimos este último campeonato do mundo, que a grande indecisão e a grande incógnita estava como é que o Pogacar ia ser campeão do mundo. Não era se ele ia ser campeão do mundo, era como é que ele iria ser campeão do mundo. Porque já se via, inclusivamente a corrida que ele ganhou no Canadá, que ele estava com tudo para ser campeão do mundo. Qual era a grande diferença? É que no Canadá, como no Giro, como no Tour, e todas as clássicas que ganhou, tinha uma super equipa para levá-lo até ao sítio onde ele dizia, como aconteceu, por exemplo, na Strada Bianca, que ele disse antecipadamente onde ia atacar. E atacou e foi-se embora e ganhou. Mas tinha uma equipa para lhe fazer esse trabalho. No Campeonato do Mundo não tinha. Tinha uma seleção que podia contar com 1, 2 ciclistas, 3 no máximo. Não tinha 7 gregários a trabalhar para ele. Então a incógnita estava aí. O que é que ele vai fazer perante esta circunstância? E o resultado foi esse. Um verdadeiro espetáculo de ciclismo. Américo, falar sobre ciclismo é infinito. Pelo meu privilégio de ir trazendo aqui para os ouvintes da Gregário a sua experiência, a sua sensibilidade e a sua maturidade, estando aí no coração do que é o ciclismo de estrada, que é o continente europeu. E com certeza a gente já fez programas antes do Gran Fondo de Nova York, que você e a Ana Paula organizaram, e a gente esteve junto lá em Bento, e acompanhando e torcendo. Muitíssimo obrigado. Vão ter outras conversas para a gente ter aqui. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais.